Bom dia, meninos. Essa unidade corresponde à apostila de Geografia número 2, População Brasileira. Trata apenas do primeiro texto, né, que tem como tema Características da População Brasileira. O objetivo dessa unidade: analisar o porquê do Brasil apresentar maior densidade demográfica ou concentração de pessoas nas áreas litorâneas, diferenciar a existência entre as regiões brasileiras, as 5 regiões. Essa diferença aqui ela é econômica, tá? O poder aquisitivo em relação aos indicadores socioeconômicos, que é o IDH. Identificar o conceito de IDH, seu objetivo, aspectos e classificação. O IDH é um indicador social e econômico, significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ele avalia a qualidade de vida de uma cidade, um país ou uma região a partir dos aspectos. Esse aspecto social e econômico, social vai ser a educação, a saúde, e o econômico vai ser o PIB e a renda. Então, o IDH, além de utilizar esses aspectos, ele vai classificar os países. Países com baixo IDH, países com médio, com elevado IDH, e países com elevadíssimo IDH. Utilizando esses conceitos aqui, você pode classificar um país, então, um país desenvolvido, país emergente, país subdesenvolvido. Além de você fazer essa classificação do IDH a partir dos indicadores, esse conteúdo tem como objetivo analisar os fatores migratórios do Brasil no século XIX, século XX e século XXI, e as áreas de atração e repulsão. Quais foram as principais áreas de atração? Se hoje a região tem grande concentração populacional, ela foi uma área de atração em algum momento. Só que se ela tem pouca concentração populacional, ela teve pouco interesse, ou ela foi pouco atrativa. Distinguir o papel dos quilombos nas comunidades tradicionais brasileiras e suas atividades econômicas, assim como sua legitimidade. Aí vem uma dúvida, mas o que é população? Qual é o conceito de população? O termo população ele faz referência a um conjunto de pessoas que habitam a Terra, ou qualquer divisão geográfica desta. De acordo com o censo, de acordo com a projeção do IBGE para 2020, o Brasil tem atualmente uma população estimada de mais de 212 habitantes. Esse dado aqui de 211 milhões é dado do ano passado, de 2019. Essa grande diversidade populacional é um resultado de uma população bastante diversificada e populosa, pois o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. Ele se encontrava entre o 5º país mais populoso e o 5º país maior em extensão territorial. Porém, a partir do ano passado, ele passa a ser o 6º mais populoso. Essa população brasileira é formada por contribuição de diversas etnias, formada pelo negro, pelo branco e pelo indígena. Essa riqueza, então, dessa população é que vai dar a característica da população brasileira. Peraí, mas qual é o rosto brasileiro? Problema. Quando você pergunta a um estrangeiro qual é o real rosto brasileiro e passa para ele analisar algumas imagens, ele vai escolher o negro. Por que o negro? Porque é o que ele vê na mídia. Ele vê jogador negro, pessoas mulatas falando em algumas reportagens. Ele vê, além disso, o carnaval com mulatas. Tudo isso aqui é um referencial. Se você mostrar para ele uma loura de olho azul e diz que ela se encontra no Brasil, ele vai ser um choque para ele. Porque ele não acredita que no Brasil tem branco. Sendo que a região sul do Brasil é uma predominância de população de descendência alemã e holandesa, que tem característica, olhos azuis, pele clara. Aí vem a questão, em 2019 a população brasileira total soma-se 210. Eu tenho a partir de 2014, 204 milhões. 2010, 210 milhões. Atualmente, 212 milhões. A população brasileira está aumentando, mas se você analisar os dados, ela não aumenta tanto assim.
Há atualmente uma preocupação em relação a nós estamos reduzindo nosso número populacional, porque é um fator natural. Inicialmente uma população aumenta e depois ela começa a regredir lentamente, ou seja, ela vai envelhecendo. Desde o início do século XIX até 2019, mais de um século, o número de habitantes no Brasil aumentou mais de 11 vezes. Epa, isso é estranho? Não, pessoal. Uma população de um país aumentar é normal, tá? Se ela se encontra concentrada em um lugar, a tendência é que essa população aumente mais rápido. Se ela se encontra dispersa, ela vai aumentar, mas um pouco mais lento. É um fator natural. Como exemplo, vamos ter aqui no Brasil, né, regiões superpopulosas, como São Paulo e Rio, que são chamados de Grande São Paulo e Rio, pela elevada concentração populacional e urbanização. Há um elo entre a concentração urbana e a atividade industrial. Quando tem um fator indústria atuando, a população migra para aquela região para trabalhar e ela passa então a ser totalmente urbanizada. Acontece o processo de urbanização atrelado à industrialização. São Paulo e Rio, se contar a quantidade de habitantes hoje predominante nessas duas regiões, somando isso, ela tem um percentual de população superior à população do Brasil de 1900. Aí vem uma questão, mas o que é população absoluta? O que é população relativa? Deixa eu colocar aqui, né, o ponteiro. Cor da tinta vermelho. Vou pegar aqui uma caneta. Ó, eu tenho uma população absoluta, ou população total. População do Brasil, total. A população do Brasil corresponde a 212 milhões de habitantes. Que é a mesma coisa que população natural. É a quantidade de habitantes que o país apresenta. Conceito: população absoluta é o total de habitantes de uma determinada região ou área. Já a população relativa, o próprio nome já diz, é uma relação entre a população e a área que ele habita. É o total de habitantes dividido pela sua área. Vou botar aqui um exemplo.